Ok, já estamos nela. Deixa eu só dar as boas-vindas, boa noite, boa tarde e bom dia. Qualquer momento que estejam assistindo mais um talk do Grupo de Pesquisa em Finanças Digitais da UFPE. Rapidamente, eu queria inicialmente agradecer o convidado, palestrante de hoje, o Fernando Urich, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas também agradecer aos nossos parceiros aqui do grupo, o Departamento de Economia da UFPE, o Centro de Informática, a CESA School, o próprio CNPq, que nos certifica, e o grupo Softex, aqui das nossas empresas do Porto Digital, e, finalmente, agradecer a ilustre presença do Fernando, o qual eu tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente num evento em São Paulo, um evento muito, muito rico, muito interessante, em março, mas a gente vai falar dentro do horário da nossa entrevista. Então, deixa eu interromper esse material aqui e saudar o Fernando. Fernando, para quem ainda não conhece, que é raro, que ele é uma pessoa hoje muito conhecida no cenário de negócios e economia e finanças. O Fernando é uma presença marcante no YouTube e nos programas que ele tem de Follow the Money. Então, é uma pessoa que está muito integrada à economia brasileira e mundial hoje em dia. E, para quem ainda não sabe, ele é um dos pioneiros desse movimento cripto no Brasil e é o escritor do primeiro livro sobre Bitcoin no Brasil, Bitcoin, a moeda na era digital. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, para nós aqui do grupo, é uma grande honra de ter aqui o Fernando como convidado. E eu começaria a nossa discussão, que não é nada formal, é um diálogo, é uma conversa, como a gente chama, um talk, em que eu pergunto, então, ao Fernando como é que foi a sua trajetória profissional até chegar a esse estágio em que hoje você encontra com tamanha visibilidade. Bom, primeiro, obrigado, Cavalcante, pelo convite. É um prazer aqui falar para este grupo, para os seus alunos, para o pessoal da universidade. Então, para mim é sempre fundamental falar desses, especialmente os assuntos de inovação financeira, Bitcoin, moeda digital e moeda, em sentido amplo, para a academia também, porque desde o início, quando eu comecei a estudar esse mundo, eu ainda sinto falta de mais pesquisa acadêmica em torno desse tema, que é fundamental. Então, parabéns por também incentivar e estudar esse assunto na universidade. Espero que seus alunos aproveitem essa oportunidade. Mas vamos lá, a minha trajetória, primeiro, a trajetória intelectual, acadêmica, eu fiz administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, e depois fiz mestrado em economia. Me formei em 2005 na PUC, e depois fui fazer mestrado em 2009 e 2010 em Madrid, na Espanha, quando eu já tinha aí descoberto a minha paixão pela economia. E que começou durante a minha trajetória profissional. Eu, enquanto fazia faculdade, comecei a estagiar na ThyssenKrupp Elevadores, que era uma empresa, uma multinacional alemã, que comprou uma fabricante de elevadores aqui perto da minha casa, em Porto Alegre, na cidade de Guaíba, e comecei a estagiar lá, ainda enquanto estudava administração. Fui efetivado, entrei na área financeira, controladoria, acabei me apaixonando por finanças. Acho que sempre fui bom com matemática, gostava de exatas, e quando entrei na área financeira, gostei muito e segui sempre na área financeira em todos os departamentos e empresas do grupo que eu trabalhei, era sempre na área financeira, e posteriormente da Thyssen também. Mas com a Thyssen eu tive um grande privilégio, eu tive ótimas oportunidades, felizmente eu soube aproveitá-las,
E por meio da Thyssen que eu fui acabar, primeiro tive uma experiência na Alemanha de uns 3 meses, na sede do grupo, em Düsseldorf, isso em 2004. Depois eu aí fui de fato morar fora, trabalhando pela Thyssen em Londres, e foi uma oportunidade muito boa, isso 2006, 2007, porque eu rodei o mundo a trabalho, visitei China, Europa, Espanha, Estados Unidos, então foi realmente uma experiência muito rica. E depois eu fui parar em Dubai, Emirados Árabes Unidos, aí já como diretor financeiro da operação da ThyssenKrupp, na divisão de elevadores, no Golfo Pérsico. Isso 2008 e 2009. E para mim foi uma oportunidade excelente, não apenas pela pouca idade que tinha, mas pelo desafio, pela experiência na região, num país muçulmano, numa região difícil, e naquele ano que era o ano auge da bolha imobiliária, que culminou com a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008. E foi nesse entorno que eu comecei a estudar economia, porque eu estava em busca de respostas. Eu, como diretor financeiro, nessa operação do Golfo Pérsico, eu senti na pele uma bolha imobiliária, uma crise financeira e o dinheiro faltando, e a empresa só não quebrou porque tinha a matriz na Alemanha que mandava liquidez para a gente poder pagar funcionários, fornecedores, enfim. Mas eu fui em busca de respostas, de entender como é que o mundo inteiro se equivocou, como é que o mundo entrou em bolha imobiliária nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, na Islândia, na Irlanda e também em Dubai, onde eu estava, que foi das coisas mais impressionantes que eu vivi na minha vida, talvez tanto profissional quanto pessoal também, porque eu vivia lá e presenciava os excessos, a euforia de uma bolha imobiliária. Mas foi nessa busca por respostas que eu acabei caindo na Escola Austríaca de Economia, na teoria austríaca dos ciclos econômicos, e decidi, depois de muitos meses lendo e me apaixonando pela economia, que eu decidi fazer o mestrado na Universidade Francisco Marroquín de Madrid, na Espanha, e fui para lá, deixei a empresa para trás, até para desgosto do meu chefe na época, que era um espanhol. Então, abandonei uma carreira de executivo de multinacional, de muito sucesso, para testar algo novo, que eu não tinha a menor ideia onde ia dar, mas eu sabia que eu precisava perseguir essa paixão e dar um tempo e estudar a economia a fundo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com fusões e aquisições, e foi um momento também de muito aprendizado, e foi até nessa época que eu conheci muito o Recife. Eu trabalhava num projeto com a Moura do B. Então, 2011, 12, eu ia todo mês para Recife, ficava 1, 2 semanas por aí, e pude conhecer um pouco. Trabalhei, não conheci tanto quanto eu gostaria, mas conheci mais o aeroporto, eu acho. E aí, em 2013, eu saí dessa empresa e ingressei na incorporadora da família, que meu pai e meu tio fundaram, também como diretor financeiro, uma empresa pequena de nicho. E foi nesse meio tempo, 2013, que eu comecei a estudar o Bitcoin. Sempre em paralelo, só dando um passo para trás, quando eu voltei do mestrado para o Brasil, já para trabalhar, eu sabia que eu não queria seguir carreira acadêmica, mas ao mesmo tempo eu queria seguir estudando e escrevendo, produzindo artigos. E graças ao Instituto Mises Brasil, que eu até hoje sou conselheiro, grande amigo Hélio Beltrão, que me fez o convite para fazer parte do conselho, eu segui escrevendo no site do Instituto Mises. E aí, depois de 2013, quando eu comecei a estudar o Bitcoin, eu não apenas escrevi artigos, mas acabei escrevendo o primeiro livro, que foi publicado em 2014, e também comecei um blog no portal Infomoney, que se chamava Moeda na Era Digital. E escrevi em 2014, 15 e 16. Foram 3 anos escrevendo, com uma frequência semanal. Mas essas atividades intelectuais, elas eram extracurriculares, eram atividades paralelas ao meu trabalho. Então eu fazia nas horas vagas, fim de semana, era difícil levar isso adiante, até que eu já estava nesse momento com família, com filhos pequenos. E aí foi em 2017 que eu resolvi tomar um novo risco e talvez uma mudança de carreira. Na época eu não sabia que seria isso, que foi iniciar o meu canal no YouTube,
janeiro de 17, e aí eu abandonei o blog para poder fazer os vídeos, que eu não tinha tempo para seguir escrevendo e produzindo vídeos. E foi graças ao canal, graças a essa visibilidade e exposição que eu tive, especialmente no mundo do Bitcoin, que eu acabei sendo convidado pela XP Investimentos, em agosto de 17, para ingressar no projeto de cripto da XP naquele ano. Então, deixei a empresa da família e acabei com os planos de sucessão do meu pai, mas ele entendeu um pouco do meu sonho até de poder trabalhar com algo que eu era apaixonado, economia, finanças e Bitcoin. E aí comecei na XP, o projeto acabou não dando certo lá, por vários motivos. Eu fiquei 2 anos na XP, em ponte aérea, porque eu seguia morando em Porto Alegre, então ia toda semana para São Paulo, e decidi, no final de 2019, sair da XP e voltar para Porto Alegre numa empresa de investimentos, que é a Liberta Investimentos, que eu agora sou um dos sócios, e estou lá já faz, então, quase 6 anos, e as minhas atividades nas redes sociais, especialmente no YouTube, só aumentaram de lá para cá, com muito mais profissionalismo, planejamento e dedicação, a ponto de hoje ser a minha ocupação principal em termos de tempo, de dedicação, de prioridade, é realmente produzir os vídeos no YouTube, porque são a fonte hoje de captação de clientes para a Liberta, de venda de produtos nossos educacionais, como o Follow the Money, que é o nosso aplicativo de finanças, de conteúdo econômico, investimentos. Então, essa, em resumo, é a minha trajetória profissional, algumas mudanças ao longo do caminho, algumas não planejadas, algumas inesperadas, como essa de hoje ser um comunicador em rede social, em YouTube, que jamais imaginei que faria isso algum dia, jamais. Excelente. Eu estou curioso, Fernando, com a sua descoberta da escola austríaca, porque aqui no Brasil é quase não percebida, né? Então, eu imagino o seu sofrimento, porque eu venho da engenharia, eu fiz engenharia civil e migrei para a economia aos poucos, né? Então, a minha atenção foi muito voltada para o que na época era as preocupações com a inflação no Brasil. Então, os economistas brasileiros dessa época você deve conhecer, mas quando eu fui fazer o meu doutorado, eu tive uma formação bastante neoclássica, e aí convivi com muita gente preocupada com temas daquela época, e isso foi final dos anos 80, início dos anos 90, mas ninguém falava de escola austríaca. Então... No máximo, o Roberto Campos, quando mencionava Hayek, tá, às vezes Mises. Alguma menção ao Hayek, o Friedrich Hayek existia, porque ganhou Nobel, então... Agora, maturidade e pensamento mais sólido na academia aqui não existe. Então, como é que foi a sua descoberta e avanço por essa área? Boa. Até para o pessoal que é de engenharia, que é de computação, essa é uma das características da economia, que não é uma ciência exata, uma ciência social, uma ciência humana, em que você tem linhas de pensamento econômico. Na engenharia, ou a ponte para de pé ou não para, não tem nenhuma outra opção. Da mesma forma, um programa de computador, ou as linhas de programação, lá os códigos dão o resultado certo, ou dá um bug no meio do caminho e tem que corrigir. Não tem meio termo, ou funciona ou não funciona. Na economia, isso é mais obscuro, não é tão simples essa distinção, aquilo que está correto e errado. Então, é muito da discussão, do debate teórico e da conclusão das pessoas. No meu caso, como eu não fui formado em economia na graduação, acho que eu vim sem nenhum viés quando eu comecei a estudar economia, e eu realmente eu parti de um ponto de vista bem prático. Assim, cara, eu preciso entender como o mundo funciona, como é que a economia funciona, porque como as empresas decidem investir, como a economia cresce, porque aumenta o desemprego subitamente,
por que existe inflação, qual é a causa da inflação, como é que se explicam esses fenômenos. Então eu estava atrás de respostas concretas e não teorizar por teorizar. Era uma busca genuína por conhecimento e a busca pela verdade. E foi na minha transição para Dubai, eu estava saindo, já sabia que eu ia para Dubai, ainda estava em Londres, e como Dubai era no Oriente Médio, uma região que eu pouco conhecia, eu decidi estudar o mínimo sobre a região para entender para onde eu estou indo, onde é que eu vou me meter, que cultura é essa, como é que é a geopolítica do local, então eu preciso estudar um pouco. E aí, nessa busca também por conhecimento, eu acabei acompanhando um pouco mais a política americana e caí de paraquedas nos debates dos republicanos, isso nas primárias ainda, em 2007. E nesse ano tinha um congressista do Texas chamado Ron Paul, que no meio do debate ele parecia a única figura que fazia sentido, na minha interpretação. Era o único que falava coisas sensatas, era o único que destoava dos demais, mas que não parecia apenas um ventríloco repetindo as mesmas ladainhas de sempre. E era alguém que tinha uma visão também diferente na política externa americana, porque ele comentava muito sobre o blowback, que é aquela teoria que até a CIA falou muito sobre isso, que as intervenções americanas ao redor do mundo acabam tendo consequências não intencionadas e se voltam contra os interesses dos próprios Estados Unidos. E deu vários exemplos sobre isso. Naquela época, nós vivíamos um pouco do resquício da guerra do Iraque, da guerra no Afeganistão. E claro que o Ron Paul, que já era um adepto da escola austríaca, não se detinha apenas ao assunto de política externa. Ele também falava da economia americana, começou a falar da crise do dólar, o problema do Federal Reserve, e foi por meio do Ron Paul, então, que eu comecei a entrar na escola austríaca e ir mais a fundo. Então, aí eu comecei a pesquisar, acabei encontrando alguns autores. No mundo do mercado financeiro, acabei conhecendo o Peter Schiff, que naquela época era um grande expoente e um dos únicos economistas a prever a bolha imobiliária americana com uma riqueza de detalhes e de argumentação lógica que poucos conseguiram fazer naquele tempo. E aquilo me convenceu muito, então eu fui cada vez mais em busca de conhecimento, e aí, quando eu vi o meu interesse principal durante a semana de trabalho era ler cada vez mais sobre economia, cada vez mais a fundo. No fim de semana eu queria só ler. E eu vi, cara, eu preciso dar um tempo e fazer um mestrado, e tem que ser o de escola austríaca, não quero outro. Aí, a essas alturas, já sabia que a escola austríaca era uma escola ou marginalizada ou ignorada completamente pela academia, mas eu nunca dei a mínima para isso e continuo não dando. Eu queria ir atrás do conhecimento, e não de títulos, de certificados, de diplomas. Não, eu quero o conhecimento, e para mim esse é o que faz sentido, esse é o que mais bem explica como o mundo real funciona. E essa foi, então, a minha entrada na escola austríaca. Eu vou fazer uma elaboração aqui bem rápida, só para lhe colocar um contexto de Hayek aqui para todo mundo ficar nivelado. Hayek é um dos proeminentes da escola austríaca, ganhou o prêmio Nobel. Tem dois trabalhos muito antigos dele, que um que eu uso muito é o uso do conhecimento na sociedade, de uma riqueza fantástica, mas um que eu conhecia menos e que é fantástico, que foi publicado em 76, que é a desnacionalização da moeda. Então, eu já vi você falando sobre isso. Sim. E tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje do surgimento do Bitcoin. E nós aqui em Pernambuco, nós conhecemos o Bitcoin e o blockchain através de uma figura que está assistindo aqui também, o Marco Carnu, que é uma competência em computação. E ele deu uma palestra em 2015 e todo mundo ficou muito fascinado aqui por essa questão. Mas, voltando, com relação a essa noção de desnacionalização
da moeda e o surgimento de uma moeda como o Bitcoin, como é que você percebe essa discussão de uma economia onde o governo não é o proeminente na moeda? Boa. Bom, primeiro, deixa eu mandar um grande abraço para o Marco Carnucci. Agora que, antes de você falar, eu já tinha visto aqui, que eu consegui ler, eu estou sem óculos, mas eu falei, realmente, Marco Carnucci. Então, grande abraço, um prazer revê-lo depois de muitos anos, mesmo que seja aqui na forma digital. Prazer revê-lo também, meu amigo. Sempre muito bom lhe ouvir falar, tá? É sempre muito bom aprender com você. Que bacana, que bacana. Bom, a pergunta é ótima e acho que esse é um dos grandes méritos da Escola Austríaca de Economia, porque de todas, talvez de forma singular e isolada, é a que entretém a ideia de uma moeda emitida pelo setor privado, pela iniciativa privada, e que a moeda não é uma criatura do Estado e não há nenhuma obrigação ou lei da natureza ou lei econômica que obrigue a moeda a estar submetida ao poder estatal e que a moeda precisa ser enfiada a goela abaixo dos cidadãos. E a escola austríaca, nesse sentido, ela realmente é única. A que chega mais perto é a escola de Chicago, do Milton Friedman, mas ainda assim eles não chegaram a esse estágio final de, será que realmente a moeda, que é o bem mais importante de uma economia, é a metade de toda a transação, será que a moeda precisa realmente ser provida pelo Estado, por um banco central? Será que não pode funcionar como qualquer outro bem e serviço que é provido num ambiente concorrencial, livremente pela sociedade? Será que a gente não poderia viver sob esse arranjo? E a escola austríaca responde a pergunta de forma positiva, sim, é plenamente possível, assim como a história demonstra. A história é uma evidência disso, a história da moeda é uma evidência de que as moedas, as mercadorias são adotadas e se transformam em dinheiro, um meio de troca universalmente aceito, não porque um soberano obriga os cidadãos a adotar uma mercadoria específica, mas porque ela emerge assim voluntariamente. E a escola austríaca que, para mim, consegue explicar os fenômenos monetários com muito mais profundidade e precisão do que as demais escolas de pensamento econômico. E esse livro do Hayek já foi para o final da vida intelectual dele, né? Já foi dos últimos escritos que ele fez, especialmente no campo da moeda, quando ele já tinha, digamos, jogado a toalha. Ele, depois de escrever tanto sobre como reformar a moeda, como os governos poderiam melhorar a gestão do dinheiro, que políticas poderiam ser adotadas, é um padrão ouro, é manter tantos X de reservas, enfim. Chegou no momento da vida intelectual dele que ele concluiu, olha, não tem jeito, não adianta querer colocar o dinheiro na mão do governo, porque eles não vão conseguir prover uma moeda boa. Ele, inclusive, escreveu justamente isso. Não dá para a gente esperar uma moeda boa apenas da benevolência dos governos, que isso não vai acontecer. Então, o melhor que a gente pode fazer é encontrar algum meio de contornar o poder estatal e emitir alguma moeda privada que consiga prosperar, ser adotada livremente pelos indivíduos. Mas esperar que isso venha dos governos, isso não vai acontecer. Ele falou sobre isso num panfleto chamado Choice in Currency, então escolha de moeda, e depois no livreto Desnacionalização do Dinheiro, que é fantástico, e é o que acho que é. Aí vem um pouco da tradição da escola austríaca, que não começou com Hayek, mas com vários autores, Mises, sobretudo, depois com Hayek, mas todos os posteriores, que defendem a ideia de separação do Estado e da moeda. Como no passado se teve a separação da igreja e do Estado, é preciso também a separação do dinheiro e do Estado. E aí, quando surge o Bitcoin, eu diria que quase que apenas os economistas da escola austríaca tinham uma teoria já pronta para entender o Bitcoin, para prognosticar que, olha, isso tem sentido e pode funcionar sim, e não foi uma rejeição sumária que até hoje muitos economistas continuam fazendo. É impressionante.
Então, a escola austríaca, de certa forma, conseguiu abraçar a criação do Bitcoin como uma grande inovação no campo da moeda, e é o que eu digo que o Bitcoin está restaurando a concorrência no âmbito monetário. Ela não se encerra com o Bitcoin, eu diria que ela reinicia com o Bitcoin. Fernando, eu quero tomar essa segunda parte da nosso diálogo com questões que você anda muito preocupado e que o acompanhamento da economia mundial, particularmente a americana, mas eu vou situar você no seguinte aspecto. Eu fui provocado pelos meus alunos a criar esse grupo já tem uns 3 anos, mas meu verdadeiro interesse em me dedicar à área de finanças, eu não venho de finanças, eu venho de OI, Organização Industrial, micro, e quando foi em 2019, eu vi um livro de 2 expoentes do mainstream, professor Olivier Blanchard e Lawrence Summers, publicarem um livro chamado Evolução ou Revolução? Repensando a política macroeconômica depois da grande recessão. E uma das coisas que eles colocaram, e que para mim foi uma grande surpresa, foi eles admitirem que uma grande lição é a centralidade das finanças, ou seja, os modelos macroeconômicos, até então, não se davam conta da importância do setor de finanças e, particularmente, das inovações financeiras dos anos 70 para cá. Então, para mim, foi uma grande conhecimento de ver que o mainstream pecou em não estar atento à importância das finanças. E aí é onde entra essa questão hoje que nós vivemos de que, muito certamente, o sistema financeiro internacional está em xeque. Tudo que foi organizado a partir da Segunda Guerra Mundial parece que está sendo questionado na sua essência. E aí a gente vê, eu pelo menos percebo em você uma pessoa que está muito atenta e está acompanhando essas questões, e, fundamentalmente, esse novo governo americano, com o Trump, onde eu percebo que você tem cotidianamente investigado o que está por trás, qual é o racionale dessa nova política, se tem sentido ou não. Eu comecei a escrever também sobre isso, mas vamos passar a ouvi-lo e sentir a sua visão, para depois a gente passar aqui para os nossos colegas aqui, se tiverem perguntas para vocês. Boa. Você mencionou o livro do Summers e do Blanchard, e isso me fez lembrar de um episódio na Inglaterra, que ele estava, se eu não me engano, na London School of Economics, logo depois da quebra do Lehman Brothers, acho que final de 2008, início de 2009, e que ela perguntou para a plateia de economistas como é que ninguém viu essa crise chegar, assim, como é que tanta gente errou e como é que a academia, a ciência econômica estava cega, com a exceção de alguns poucos nomes, felizmente vários da escola austríaca, mas... Até a Rainha Elizabeth deu um puxão, né? Exatamente. E claro, tem a ver com as finanças, com inovação financeira, mas, sobretudo, eu ouso dizer, com o mau entendimento de como o dinheiro funciona, de como esse sistema monetário que está estabelecido, como ele gera incentivos perversos e é propenso à instabilidade financeira. E aí são por questões inerentes a ele próprio. E a primeira delas é a possibilidade do Banco Central americano, o Federal Reserve, imprimir dinheiro sem nenhum limite. Não há limite técnico. Um operador lá no Federal Reserve de Nova York, que é quem efetivamente cria o dinheiro no meio do teclado, ele pode teclar $10, 10 bilhões ou 10 trilhões. Não tem limite a criação de dinheiro pelo Banco Central.
hoje em dia. Só que esse sistema acaba gerando bolhas financeiras, excessos, desvalorização do dinheiro, e muito do que nós estamos vendo hoje na guerra tarifária, as queixas do Trump, o diagnóstico que o secretário do Tesouro americano faz da situação mundial, do comércio com a China, muito desse diagnóstico tem como causa esse sistema monetário, que começou lá em Bretton Woods, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, mas que de lá para cá ele mudou muito, a começar que a referência no ouro, aquela âncora, foi abolida em 71 pelos próprios americanos, com o presidente Nixon naquela época, e desde então o sistema monetário internacional ele é uma espécie de voo cego, e os banqueiros centrais, os governos, eles vão num processo de tentativa e erro, ou deu errado, remedeia de alguma maneira, aqui vai quebrar, injeta liquidez, aqui está com arriscado, outro banco que compre e dá algum empréstimo, mas assim, aos trancos e barrancos, de crise em crise, esse sistema ele vai sendo perpetuado, não diria que ele vai avançando porque ele não avança, para mim é uma involução de sistema, porque ele é centralizado. Ele não permite a correção de fato, que para mim uma das grandes fragilidades do sistema atual é essa brutal centralização. E a falta de concorrência, a falta de liberdade para encontrar soluções e se algum erro acontecer, você conseguir resolver o erro ou criar soluções para resolver o problema. Hoje isso praticamente não existe porque está tudo centralizado, como o próprio nome diz, num banco central. Então esse é um sistema inerentemente instável. Só que até essa administração do Trump, talvez dos últimos 40 anos, ninguém tinha realmente buscado tratar do problema e propor alguma solução, ou pelo menos alguma reforma. Eu não diria que é uma reforma estrutural, porque não é isso que eles estão propondo, mas é tentar mitigar alguns dos efeitos negativos desse sistema. E um deles são esses déficits persistentes na conta corrente americana, balança comercial, que os Estados Unidos exportam para o mundo, é muito menos do que importam. Por mais que o Trump queira colocar toda a culpa no colo da China e das tarifas e práticas desleais, grande parte do problema, se não 2/3, está na arquitetura do sistema. Quando um país emite a moeda de reserva, isso dá a essa moeda confere a essa moeda uma demanda muito maior do que teria se não fosse a moeda de reserva do planeta, e à medida que o mundo cresce mais do que essa economia que está emitindo a moeda, a demanda pela moeda segue crescendo, há então um incentivo a emitir mais moeda para atender essa demanda. Isso mantém a moeda relativamente sobrevalorizada diante das demais. Então, é quase que um incentivo embutido no sistema para que os Estados Unidos importem mais do que exportam, ou para que os Estados Unidos consumam mais do que estão produzindo. Então, é um problema do sistema, não é apenas a China. A China tem agravantes, sem dúvida, mas é um problema do sistema. E da forma como hoje eles estão querendo corrigir esses desequilíbrios, como eles falam, para mim serão paliativos, não resolve a causa do problema, talvez empurre como é que é? O kick the can down the road, então empurre a latinha estrada em diante por mais alguns anos, mas não resolve o problema estrutural desse sistema monetário que a gente está vivendo. O interessante, Fernando, é que Trump está cercado por especialistas, aliás, meritoriamente, porque no primeiro Trump ele não se cercou de pessoas capazes. Agora ele está cercado por um conjunto de pessoas que têm uma visão sobre a economia mundial, particularmente contra a China, né? Mas ele tem um assessor hoje, que é o chefe da pesquisa econômica do governo, que é o Stephen Miran, e ele escreveu um documento, você já citou, e eu também estou comentando, que faz um diagnóstico vitimista, né? Ou seja, nós, americanos, estamos sofrendo
problemas que foram criados lá fora, e isso aí pegou do ponto de vista político, né, porque há um descontentamento grande nos Estados Unidos, particularmente com a classe média que foi achatada, a perda de empregos industriais está nesse processo. Então, esse discurso pegou, e agora eles têm que dar uma resposta rápida, porque já no ano que vem tem eleições. Fala um pouquinho sobre isso. É interessante. O artigo que você menciona é o Guia do Usuário para Reestruturar a Economia Global. E o Stephen Myrick escreveu em novembro do ano passado, e de fato, ele caracteriza o padrão dólar como sendo um grande fardo para os Estados Unidos, e ele acaba focando muito mais no fardo ou nas consequências negativas desse sistema, e ignora bastante, ou coloca debaixo do tapete, os grandes privilégios desse sistema. Porque a verdade é que é um sistema que beneficia, acima de tudo, os próprios Estados Unidos. Quando a gente pensa que o arranjo, em termos macro, o arranjo para os americanos é o melhor possível. O que eles têm hoje de dívida em relação ao mundo já passa de 24 trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos conseguiram consumir, ao longo dessas últimas décadas, um excesso de 24 trilhões de dólares, porque eles não pagaram por isso. Eles ainda devem para o mundo. 24 trilhões. É uma boçalidade, é muita coisa. Então, eles, sem dúvida, que se beneficiaram muito do arranjo do padrão dólar. É, sim, um privilégio exorbitante. Mas, claro que nessa peça, nesse artigo, ele pesa muito mais a mão no que ele chama que é o fardo da moeda de reserva, tanto o fardo de prover a moeda para os demais países, e que isso gera os déficits comerciais e a perda de emprego industrial, o que em si não é um problema vital para nenhuma economia. A economia pode prosperar como ela prosperou, mesmo não tendo todos os empregos industriais que eles gostariam. E o outro fardo, que é o de segurança do mundo, que ele sempre fala que é o guarda-chuva de segurança, o Security Umbrella, que os Estados Unidos acabam realmente funcionando como a polícia do mundo e mantendo a ordem e a segurança mundo afora. Enfim, pode ser debatível, mas o fato é que o gasto militar americano, o gasto com defesa, é uma realidade, e ele também defende isso como sendo, ele argumenta que é um dos fardos desse padrão dólar. Portanto, como é que a gente agora divide um pouco desse fardo com os demais países? É isso que ele coloca nesse artigo. E as formas que ele encontra, as ferramentas, primeiro seria uma fase, a etapa inicial, por meio de tarifas, mas o real objetivo seria realinhar a economia chinesa. E aí a China que precisa apreciar a sua moeda ou parar de suprimir o câmbio, né, porque ela faz um grande controle, precisa consumir mais internamente, não produzir tanto para o restante do mundo. Então, é uma mudança de mix econômico da China, o que não é nada fácil, mas, em última instância, é isso que eles estão buscando. E é o que ele chama também do acordo de mar a lago, que passa pela desvalorização do dólar, por acordos com países, uma renegociação da dívida americana, enfim, tem uma série de elementos nesse acordo. Falando da parte inicial da etapa das tarifas, e que eu digo que o Trump não está escutando esses assessores, ou talvez nem tenha lido o documento, ou está ignorando por completo, porque a recomendação que eles fazem nesse texto é implantar tarifas de forma gradual, telegrafada, então com antecipação, e não nessa forma completamente caótica e absurda como o Trump tem feito. Então, até nisso, o Trump está executando o plano de forma errada. Agora, o passo seguinte, que é o acordo, aí que realmente é a parte meio mais difícil, porque requer trazer a China para a mesa para negociar um rearranjo desse sistema monetário. E aí o buraco é bem mais embaixo. Eu tendo a observar, Fernando, algumas questões ainda da economia real. Ou seja, se você pegar o discurso do Bessent de ontem, se não me engano, ele fala que ele vem de Wall Street, mas está pensando hoje no Main Street, Sim.
na economia real americana. E, nesse sentido, uma das críticas fortes que os analistas têm feito é a narrativa da capacidade de reindustrializar dos Estados Unidos. Então, isso que é um movimento de mais longo prazo, não vai ser tão simples, mas sempre vem a ironia da crítica, que diz, está querendo recuperar o século XIX, a indústria antiga, e que, na realidade, não é isso. É algo mais denso. O Bessel propriamente fala da cadeia farmacêutica, que na Covid ela foi desarticulada e se sentiu muito a ausência da indústria americana. Mas tem um dado que eu queria ouvi-lo, é o seguinte: um analista nosso, brasileiro, muito famoso, eu gosto muito dele, ele é muito perspicaz, e ele colocou num artigo que a desindustrialização americana ela foi causada pelo Vale do Silício, ou seja, ele escreve assim mesmo: o que matou a indústria americana foi o Vale do Silício. Eu tenho minhas dúvidas se a gente pode fazer essa ilação direta assim, de algo tão complexo, porque é negar aqui o que nós estamos fazendo aqui em Pernambuco, porque a gente, há mais de 20 anos, está criando um polo aqui de TI, de informática, à luz do que o Silicon Valley é, e a gente fez isso sem a indústria. Ou seja, não é que o surgimento de um derrubou o outro. Então, como é que você vê isso? Bom, a desindustrialização americana tem vários causantes. Não parte é o padrão dólar, esse incentivo para emitir moeda sem precisar produzir, você importa do restante do mundo. Parte a própria potência americana e a economia mais voltada para serviços hoje em dia e tecnologia, que é um serviço, não é a indústria em si, mas é um serviço e de alto valor agregado, a indústria de software, a indústria de tecnologia americana. E parte são as próprias vantagens comparativas dos países. Aí é querer negar o óbvio. E, por exemplo, a indústria automotiva, se a busca pela depreciação do câmbio, que é o que eles estão querendo agora, depreciar o dólar, é algo que pode ajudar na reindustrialização e trazer competitividade americana, por que o Japão, da década de 80 até pelo menos 2010, 15, conseguiu prosperar tanto na indústria automotiva, ser uma potência exportadora, com uma moeda que só se valorizava? O iene japonês só se valorizou nesse período. Não estou falando agora dos últimos 3, 4 anos que se desvalorizou. Mas foram 3 décadas de fortes superávites nesse setor, nessa indústria, e com uma moeda que se valoriza. A mesma coisa para a Alemanha, que durante muito tempo teve um marco alemão que só se valorizou, e a Alemanha se tornou uma potência exportadora. Então não é apenas a moeda e a manipulação do câmbio que pode prover competitividade. Então tem a ver com vantagens comparativas dos próprios países. E a verdade é que, quando a gente analisa o discurso do Trump, o que ele vem falando, eu noto, claro, populismo, mas também uma boa dose de ignorância econômica. Por exemplo, o que ele comentou até eu coloquei no vídeo hoje de tarde, que eu acho que foi ontem ou anteontem, que ele falou: não, se a gente colocar as tarifas em 100%, mais fábricas virão para cá, porque não vale a pena a gente pagar tarifa, vamos instalar as fábricas dentro dos Estados Unidos. E se colocarmos as tarifas em 150%, mais fábricas ainda vão se instalar nos Estados Unidos. Só que isso é de um absurdo tão grande, porque é ignorar que a economia é um sistema complexo e que uma indústria produz de produto final, se for um bem de consumo final, ela depende de N insumos, N fatores de produção, N bens intermediários, muitos dos quais são importados. Um dado que eu mostrei no vídeo de hoje é da importação americana, 45% são bens intermediários. Então, não é só produto final. Então, beleza, a indústria vai se instalar nos Estados Unidos,
para não pagar tarifa, mas os insumos que ela tem que importar, ela vai pagar tarifa? Não, aí tem que isentar, então, esses insumos, que é o que estão tentando agora, isentar partes e peças do setor automotivo. E aí começa você a entrar em cada vez mais complexidade e você se depara, você como governante, você está fazendo um verdadeiro planejamento central e tentando remendar sem fim e não funciona. Então, essa busca de reindustrialização por reindustrialização, para mim, não tem o menor sentido. E é um tiro no pé, e especialmente usando as tarifas como a ferramenta para alcançar este fim. Mas acho que tem algo mais profundo, que é o que a gente vê na preocupação de todos esses nomes que a gente mencionou, o Bessent, o Myron e o próprio Trump, que é a questão de segurança nacional. Eles genuinamente enxergam uma vulnerabilidade na economia americana quando eles olham para a indústria e eles projetam um cenário de possível conflito com China e a indústria americana não é capaz de sustentar um esforço de guerra para combater a China. Essa é a avaliação deles. Então também tem uma busca por manter a competitividade de indústrias que seriam essenciais num confronto com China. Mas aí também você cai, novamente, numa decisão do tipo, quais são as indústrias essenciais? É aço, é alumínio, energia, mas chips também, semicondutores, será que remédios também? E aí você acaba caindo novamente no mesmo problema de ter que decidir quais são as indústrias essenciais. E no limite você vai concluir, cara, tudo é essencial. Então, cara, fecha o país e vamos buscar uma economia autárquica completa, que é uma loucura. Então, a autossuficiência completa não tem como buscar, nenhum país pode buscar, e especialmente no mundo que nós vivemos hoje, com o aprofundamento da divisão do trabalho, da especialização dos países, de tantas indústrias, é impossível. Sim, é impossível a autossuficiência de qualquer país. Então, eu entendo as preocupações de segurança nacional, de indústrias importantes, mas eles vão ter que elencar prioridades, porque dessa maneira eu vejo que eles estão causando um dano maior para os Estados Unidos do que resolvendo esses problemas. O Fernando, e caminhando já para a parte final, eu lhe perguntaria o seguinte, e sua visão sobre essa nova configuração de múltiplas moedas no mundo? A gente vê aí o BRICS ganhando força com a sua tentativa de moeda, as criptomoedas. Como é que você vê essa configuração de moedas daqui para frente? Se a gente buscasse analisar o sistema monetário de uma perspectiva histórica, assim, no longo prazo, eu diria que esse sistema atual ele está em declínio. Estamos assim digamos, na parte final desse sistema. Mas esse declínio pode durar décadas ainda. E esse declínio, para mim, ele se materializa de duas formas. Primeiro, na desvalorização constante das moedas. Não estou falando hiperinflação, mas perda de valor constante. Que esse é o grande paradigma desse sistema. Essa é uma faceta importante e isso deve continuar nas próximas décadas. Uma outra forma de entender esse declínio é uma fragmentação dos sistemas de pagamento, sistemas de transferências e a formação de alguns blocos regionais, isso já está acontecendo, e a busca por alguns ativos, talvez essa seja a terceira faceta, a busca por ativos alternativos para a segurança, como um porto seguro, ativos que não sejam passivo de ninguém, o dólar e qualquer moeda é passivo do Banco Central, é passivo do governo que a emite, então ativos que não sejam passivos de ninguém e que não sofram interferência política de nenhuma possibilidade. Então hoje o que nós temos é ouro, o ativo milenar, e que tem crescido e desempenhado cada vez mais esse papel. Certamente o ouro nos últimos anos ele voltou a reluzir no sistema monetário internacional. E para mim o ativo que ainda está nascendo e se desenvolvendo é o Bitcoin, com muita semelhança ao ouro,
porém digital, e para mim aí está a grande superioridade, não apenas aí, mas é uma das grandes superioridades do Bitcoin. Então eu diria que são essas 3 facetas do declínio do sistema: moedas que se desvalorizam, busca por sistemas de pagamentos alternativos e por ativos também. E é nesse sentido que as moedas digitais, o Bitcoin e outras, acabam atendendo em maior ou menor grau essas 2 necessidades: sistemas de pagamentos alternativos e o próprio ativo. E é nesse sentido que eu vejo que, até por conta da geopolítica, do que a gente está vendo agora, que o ouro e o Bitcoin vão ser cada vez mais demandados nesse mundo de fragmentação, de tensão geopolítica, porque são ativos que não dependem de governo nenhum e que, especialmente o Bitcoin, é puramente digital, então isso confere uma superioridade tecnológica, de custo, de conveniência, de custódia, de segurança, enfim, é incomparável nesse sentido, mas que, claro, carece dos 5.000 anos de história que tem o ouro e de confiança que o ouro hoje tem. Então, o Bitcoin tem ainda um longo caminho pela frente. Mas essas inovações, para mim, elas estão servindo a esses propósitos, e que servem tanto para o cidadão comum, que busca uma segurança de governos, uma busca por proteção de desvalorização das moedas, uma busca por independência financeira, independência no sentido de autonomia de guardar e de transferir os recursos, assim como as próprias nações têm buscado alternativas. As moedas como o BRICS, etc., que o pessoal tem falado, para mim isso jamais vai acontecer. É muito mais fácil a China forçar cada vez mais a internacionalização do yuan do que chegar num arranjo de moeda dos BRICS. Mas, em paralelo, os sistemas de transferência também estão sendo desenvolvidos por esses países. A China já tem tanto o CIPS, que é o Cross Interbank Payment System, que é uma espécie de SWIFT, mas para a China, assim como a moeda digital chinesa, que é o DCEP, Digital Currency Electronic Payments, ou às vezes eles chamam de ICNY, seria o yuan eletrônico, que também eles estão buscando internacionalizar, especialmente para aqueles países que dependem mais da China. Países menores, que a China é o principal parceiro, e hoje até mesmo Rússia, ou Irã, ou Coreia do Norte, que também sofreram muitas sanções do Ocidente. Então, são alternativas que vieram para ficar e, para mim, só seguirão ganhando mercado nos próximos anos. Eu estou muito alinhado com o livro recente do Rogoff, o Kenneth Rogoff, cujo título é Our Dollar, Your Problem, que foi publicado recentemente. Ele tem uma visão muito interessante. Ele diz que nós ainda vamos conviver com o dólar durante muito tempo, porque por trás do dólar tem uma projeção de poder significativo militar que, para alguém repor isso, vai demorar muito tempo ainda. Então, vamos... Só lembrando também, importante, que o Rogoff também é autor do livro A Maldição do Dinheiro, o dinheiro em espécie, e ele defende a ideia de abolir o dinheiro em espécie, que seriam as moedas digitais de bancos centrais. Nesse cenário, a abolição do dinheiro em espécie, o Bitcoin e demais criptomoedas, tem um papel ainda mais importante, porque vão acabar sendo a única válvula de escape. Exatamente. E quando ele fala da cripto, ele não demonstrou muita segurança aí. Mas é coisa do mainstream mesmo. Qualquer coisa que confira livre arbítrio para os cidadãos, os economistas interventores sociais, eles não gostam. Perfeito. Bom, e nós estamos chegando aos minutos finais aqui do nosso debate. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Fernando? Marco? Rapaz, eu ia até perguntar sobre uma notícia que saiu hoje lá na Cointelegraph, mas o próprio Cássio já disse que não era bem aquilo, tal, não sei o quê, então eu vou deixar para lá. Cara, eu tenho acompanhado muito o que o
o Fernando vem dizendo, tá? E eu tenho sempre me pautado nele como uma opinião balizada, então eu acho que eu estou bem atualizado com as posições do Fernando, tá? E se é para fazer uma pergunta, tá? Meio ensaiada, né? Porque eu acho que eu sei já a posição do Fernando, tá? Fernando, o Bitcoin, que era para ser a moeda do povo, está virando a moeda das nações. Das nações, das empresas, das corporações, dos bancos. Mas veja, eu acho que a gente está justificado em dizer isso quando as nações decidem ter reservas em Bitcoin. E você mesmo fala muito do papel, da possibilidade que ele tem de desempenhar cada vez mais um papel parecido, tá, com o do ouro. Não sabemos ainda se ele vai ter o tamanho ou exceder o tamanho do ouro. Mas o que às vezes eu tenho a impressão seguinte: todas as características que tornam o Bitcoin inaceitável para os economistas tradicionais para o cidadão, que é exatamente a liberdade que ele confere aos cidadãos, são exatamente as mesmas características que os países gostariam de ter. A geopolítica, tá, é distribuída, né? Tem uma forte concentração do dólar, mas em tese ela é distribuída, tá? Então, será que esses anos todos estávamos olhando na direção errada? O Bitcoin, o destino do Bitcoin era ser a moeda das nações, não a moeda do povo? Tá? E com a vantagem para as pessoas como nós que estamos enxergando isso, ainda me impressiona, não sei se impressiona você, ainda me impressiona que nós estejamos em 2025 e a ignorância sobre o Bitcoin ainda seja tão vasta e ampla e premente e permanente, não só entre a população em geral, mas como você falou muito bem, tem quantidade de economistas que insistem em não olhar para a cara dele por puro preconceito. Então eu pergunto para você o seguinte, né? Se esse era o destino, que a gente não viu o Bitcoin se tornar a moeda das nações, tá? Eu tenho uma teoria que, se você quiser, eu falo que vai além disso, tá? Que o Bitcoin é uma moeda, se você quiser, eu arguo você que é uma moeda interplanetária. Tá entendendo? Quando a gente tiver economia entre Terra e Marte, tem um problema muito sério, que é o seguinte: okay? O round trip de comunicação daqui para cá é de pelo menos 20 minutos. Isso se Marte estiver perto. Se estiver longe, são 3 horas. Tá? Então não dá para fazer autorização de cartão de crédito em 3 segundos, como a gente faz aqui. Tá? O que significa o seguinte: para uma sociedade interplanetária, um sistema distribuído ou é distribuído ou não funciona. Tá? Então, para mim, o Bitcoin vai ser o dinheiro das estrelas, dos planetas, né? Mas eu não queria ir tão longe. Tá? Eu pergunto para você o seguinte: será que o destino do Bitcoin mesmo é se tornar o dinheiro das nações? Boa. Primeiro, o ponto que eu concordo plenamente é justamente as qualidades do Bitcoin que nós, cidadãos, enxergamos como positivas, os governos também enxergam, e aqueles autoritários, por isso mesmo, querem proibir os cidadãos de usarem essa alternativa. E é por isso que eu, até há muito tempo, eu venho falando que é plenamente possível, para mim até uma realidade, que a gente veja países como China usando, Coreia do Norte, Rússia, usando o Bitcoin e outras criptos, ao mesmo tempo que proíbem os seus cidadãos de usarem. Exatamente pelo que você falou. Agora, sobre a talvez ironia, era para ser a moeda do povo, longe dos governos, e agora está sendo usada, talvez cooptada, alguns diriam, eu discordo. Fagocitada, disse um amigo meu, né? Para mim, eu acho que é uma questão de superioridade tecnológica. É aquela ideia da pólvora monetária. É uma tecnologia superior. Assim, da mesma forma que os governos usam pólvora, usam a internet, usam a criptografia, e os cidadãos também usam essas ferramentas, eles também vão usar o Bitcoin como estão usando. E, felizmente, pelas características do Bitcoin, pelo protocolo, os incentivos da rede, mesmo com os governos utilizando o Bitcoin como reservas, como pagamento, como ativo, enfim, eles não têm esse poder de mudar o Bitcoin, de bloquear as pessoas de usarem, de parar a rede, coisas desse tipo. Então, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como parte da evolução do sistema, eu acho que é inevitável. E talvez talvez criptos mais nichadas, aí sim virem criptos do povo, mas talvez não seja do povo, e sim de grupos específicos, é o Monero, é alguma outra, se bem que para mim o Bitcoin futuramente vai ter mais privacidade ainda também, mas enfim, esse eu sei que é um debate grande,
mas eu vejo como inevitável empresas, bancos, pessoas, fundos, cidadãos, famílias e governos também usando o Bitcoin. Ok, compromisso. Eu vou apelar a todos que já cansamos o nosso convidado hoje. Nosso diálogo já ultrapassou 1 hora. Então, muitíssimo obrigado, Fernando, pelos seus pensamentos. A sua contribuição tem sido muito, muito intensa e a gente só tem a agradecer o que você vem fazendo sozinho, né, de forma como um Dom Quixote aí derrubando moinhos enfim, que continue nesse aspecto e conte aqui conosco aqui no nosso Porto Digital, a nossa universidade, e enviando até questões aqui para os nossos estudantes, em termos de trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, que a nossa perspectiva é essa. Excelente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom rever agora 2 amigos, o Cavalcante e o Marco também aqui. Bacana poder reencontrá-los. E quem sabe a gente possa fazer, não apenas digitalmente, mas presencialmente aí em Pernambuco. Vai ser um prazer a gente fazer aí uma conversa em pessoa. Por mais que o digital funcione, o presencial é diferente e gera outro relacionamento e outro entendimento. Então, quem sabe a gente consiga um dia fazer isso na forma física. Vamos fazer. Já estou pensando em você no Festival do Porto Digital. Boa, combinado. Tá bom, então. Um abraço. Valeu, grande abraço. Um abraço, gente. Boa noite. É prazer revê-lo, Fernando. Prazer, Marco. Tchau, tchau. Até lá.